Estou lendo um estudo de Mateus, que é a partir do capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Jesus amaldiçoou a figueira. Ver o comentário de Marcos 11, 12. A impressão de que Mateus cumpriu incidentes de 2 dias em um foi dada na última sessão. Não precisamos forçar imediatamente, versículo 19 e 20, para significar que a árvore secou a olhos vistos, enquanto eles estavam ali observando. Os fatos acerca da figueira podem ser analisados de forma muito útil em HDB. Versículo 2, páginas 5 e 6, ou no NDB. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Marcos 11:13 mostra que nas questões ordinárias do dia a dia, Jesus não exercia um conhecimento sobrenatural. O que ele esperava encontrar eram alguns figos que tivessem sobrado do outono. Na altitude de Jerusalém, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, nenhuma figueira poderia ter tido figos maduros na época da Páscoa. Ele não encontrou nenhum figo nela e a figueira não foi culpada por isso. Tampouco houve promessa de frutos para a safra seguinte. A maldição da figueira evidentemente foi parabólica. A profissão de fé sem frutos é uma abominação. Apesar dos pontos de vista que defendem o contrário, a figueira não é um retrato de Israel. Ao contrário, a parábola é geral, embora seja aplicada em primeiro lugar aos seus. O fato de a parábola ensinada ser aplicada a um sinal do poder da fé, acerca do versículo 21, vê comentário de 17 e 20, parece apoiar o significado geral sugerido. A pergunta acerca da autoridade de Jesus. Capítulo 21, versículo 23 a 27. Vê comentário de Marcos 11, 27 ao 33 e Lucas 20, do 1 ao 8. Jesus não estava simplesmente se esquivando de uma pergunta e assim fugindo dos seus inquiridores. Ao confessarem que não eram capazes de julgar a autoridade de João Batista, eles confessaram serem incompetentes, embora representassem o Sinédrio, de julgar as declarações e reivindicações daquele que tinha sido proclamado por João como sendo muito maior do que ele. 3:11. A parábola dos 2 filhos, 21, do 28 ao 32. Essa é a primeira de 3 parábolas que ensinam a indignidade dos líderes religiosos. Elas não precisam ser transferidas deles para os judeus em geral. Há 2 dificuldades no texto. Há boas evidências para se colocar em primeiro lugar o filho que disse sim e não foi. Isso coloca o representante dos líderes no seu devido lugar, o primeiro de todos. Depois, um grupo pequeno, mas significativo de manuscritos que seguem a ordem da NVI trazem o segundo no versículo 31. Isso é tão absurdo e cínico que provavelmente esteja correto. Schneewind. Podemos imaginar um homem como Caifás dando esse tipo de resposta como quem se nega a ser incomodado por um artesão galileu. Quando as autoridades rejeitaram João Batista, confirmaram a atitude adotada muito antes.
Para os rejeitados e proscritos, o convite de João foi a primeira indicação de que sua rejeição da vontade de Deus poderia ser revertida. A parábola dos lavradores maus, 21 do 33 ao 46. Vê comentário de Marcos 12 do 1 ao 12 e Lucas 20 do 9 ao 19. A resposta cínica à parábola anterior fez Jesus voltar-se para o povo. Lucas 20.9. Embora os representantes do Sinédrio continuassem ali prestando atenção, versículo 45. Montanhas teológicas foram construídas sobre o versículo 43. Sem ele, a teoria britânico-israelense perderia uma de suas pedras fundamentais. Ele é também uma das principais escoras do ponto de vista tradicional. Seja em forma patrística, seja em forma calvinista, segundo o qual a igreja é Israel, ou novo Israel, ou verdadeiro Israel, ou assumiu as funções de Israel. Se fosse uma declaração significativa do final do papel de Israel, esperaríamos no mínimo que aparecesse nos outros sinóticos. Essas interpretações ignoram o ensino da parábola e equiparam os lavradores. Em vez da vinha, Isaías 5:7, a Israel, os lavradores são o sumo sacerdócio e os outros líderes religiosos. Aliás, como diz Filson, o rei será tomado dos desobedientes líderes judaicos. O fato de rejeitarem os profetas e o filho os torna sujeitos ao julgamento. A destruição de Jerusalém significou que toda a casta religiosa governante do judaísmo foi varrida do mapa. Até mesmo o nazi, o representante reconhecido pelos romanos depois de 70 d.C., vinha da família de Hilel, um humilde homem do povo, mesmo que de origem davídica, sejam quais forem as verdades dos pontos de vista teológicos mencionados. Precisam buscar sua justificativa em outros textos. A parábola do banquete de casamento, 22 do 1 ao 14. Confira Lucas 14, do 16 ao 20. A força dessa terceira parábola se perde muitas vezes em virtude da comparação com a parábola de Lucas de um banquete particular. Diferentemente do convite para o banquete de um indivíduo, o convite para o banquete real era praticamente compulsório. Por isso, Mateus não faz concessões para desculpas. A recusa em particular do casamento do filho do rei significava deslealdade para com a casa real também. As pessoas consideradas nos versículos 2 a 6 são os líderes religiosos em Jerusalém. O versículo 7 prediz a sua destruição junto com a de Jerusalém, a cidade deles singular. O argumento de Eminele, Filson e Tasker de que o versículo está fora da ordem esquece os elementos não cronológicos tão frequentes nas histórias do Antigo Testamento. É evidente que a destruição ocorreu depois do banquete. Jesus então se voltou para a multidão que estava se divertindo com a fúria dos representantes do Sinédrio e destacou nos versículos 11 e 14 que ela também tinha uma responsabilidade. Não há razões para pensarmos que gentios estejam em vista aqui, entre parênteses, Tasker, embora de fato eles fossem colher os benefícios da rejeição por parte dos líderes judeus. Romanos 11:11. Um uso incorreto da parábola de Lucas levou à compreensão errônea do versículo 9 em termos de Lucas 14:21. O que leva à pergunta de como se poderia esperar a veste nupcial de tais pessoas e como poderiam ter obtido essa veste. Daí que muitos Eminele, Filson, Tasker, Dodd, Jeremias, mas não Schleyer ou Schneewend, veem nesses versículos uma outra parábola, cujo começo se perdeu. Essa crítica ignora o ritmo mais descontraído do Oriente e negligencia o aspecto
de que o elemento da pressa não está presente em Mateus. A julgar por parábolas rabínicas semelhantes, um homem simplesmente havia continuado os seus afazeres, até que fosse tarde demais para ir para casa e se trocar. Do ponto de vista de que a veste nupcial era presente do rei, confira NBC Adlock, embora tão antiga quanto Agostinho, não tem evidências que a sustentem. Em outras palavras, a roupa nupcial não tem significado alegórico, como por exemplo a justiça de Cristo. Os primeiros convidados insultaram o rei por rejeitarem o convite, esse último pela indisposição em deixar os seus afazeres para se preparar. Versículo 12. Amigo. O rei pressupõe que ele tenha uma boa desculpa. Versículo 13. Para fora nas trevas. O escuro lá fora, Philips, vê comentário de 25:30. A pergunta acerca do imposto a César, 25 do 15 a 22. Vê comentário de Marcos 12, 13 a 17 e Lucas 20, do 20 a 26. Versículo 19. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Para esse imposto, e somente para esse imposto, os romanos haviam cunhado uma moeda especial de prata, com o retrato e o nome do imperador e somente essa moeda podia ser usada para o pagamento desse imposto. Confira HDB, versículo 3, página 428A, NBD, página... Não, é volume aqui, é HBD, volume 3. Página 428A, NBD, página 841A. A pergunta acerca da ressurreição, 22 do 23 ao 33. Vê comentário de Marcos 18, 27, Lucas 20, 27 ao 40. A pergunta acerca do maior mandamento, 22 do 34 ao 40. Vê comentário de Marcos 12, 28 a 34, Lucas 10, 27. Mostra claramente que não temos o ensino original de Jesus aqui. Perito na lei, Nomicos, embora comum em Lucas, ocorre somente aqui em Mateus. É provável que se tenha em mente aqui um escriba, Marcos 12, 28, cuja especialidade era a halaká, a aplicação detalhada da lei de Moisés. Não há razão para que a citação de Deuteronômio 6,5, Mateus omita forças, Marcos 12:30, no caso entre aspas, forças, né? Marcos 12:30 e Lucas 10:27. O Novo Testamento, na verdade, não introduz um quarto elemento em Deuteronômio 6,5. Os manuscritos da Septuaginta variam de sua tradução do termo hebraico lebab, entre cardia, que é coração, e dianoia, que é mente. A primeira é mais literal, a segunda transmite melhor o sentido, porque o intelecto e a vontade prevalecem sobre as emoções no termo hebraico lebab. Acerca do filho de Davi, 22 do 41 a 46. Vê comentário de Marcos 12, 35 a 37 e Lucas 20, 41 a 44. Faz contra os escribas e fariseus, 23 do 1 ao 36. Confira Marcos 12, 38 a 40 e Lucas 11, do 39 ao 52 e 20, 45. Acerca de mestres da lei, vê comentário de 13 a 52. Acerca de fariseus, veja pano de fundo religioso judaico do Novo Testamento, página 1458. E os artigos Judaísmo e Fariseus do NBD acerca de hipócritas. Vê comentário no final do capítulo 6. O leitor desse capítulo não pode esquecer que o grosso do povo apoiava os fariseus. Embora tentasse evitar os pontos mais onerosos da sua legislação que eles não conseguiram colocar completamente em prática até depois de 70 depois de Cristo. Por isso,
Jesus deve estar falando das coisas mais profundas do Espírito, onde somente o seu olho pode penetrar. Nessa sessão temos 7 A's, como instrução e conclusão. Introdução 1 a 12. Jesus não estava atacando o ensino deles em geral, mas a forma em que eles o aplicavam à vida. Ao dizer que eles se assentavam na cadeira de Moisés, ele reconheceu que em geral isso era correto e apropriado. Se a pessoa quer guardar a lei de Moisés, é praticamente impelida a aceitar a abordagem dos escribas. Sentar era a posição de um mestre. Lucas 4:20. No século IV d.C., havia cadeiras especiais nas sinagogas chamadas de cadeiras de Moisés, para os rabinos, mas é questionável se existiam no século I. O sentido é que eles eram expositores oficiais da lei. O judeu moderno considera os versículos 3 e 4 um insulto enorme, e de fato são, se os tomarmos pelo seu significado básico. Nenhum fariseu teria mantido seu lugar na comunidade por muito tempo se tivesse ficado evidente que ele não praticava o que pregava. Na ampliação da lei realizada pelos rabinos, muitos aspectos eram mandamentos feitos por homens para garantir que as leis dadas por Deus fossem guardadas. Um homem instruído podia ignorar ou contornar grande parte dessa legislação feita por homens de formas que o homem comum não conhecia. No nível mais profundo, Jesus estava condenando não a falta de cumprimento da lei por parte dos que pregavam a lei, mas antes um rigor, especialmente entre os discípulos de Shammai, que era suportável para os mais ricos e mais desocupados, mas quase impossível para os pobres. Há muito disso na igreja. Compare os versículos 5 a 7 com os versículos 5 a 7 com o capítulo 6, do 1 a 8. É a condenação de todo comportamento irritual. É o antirritual do protestante mais extremo, que, professando dirigir-se a Deus, mantém ao menos um olho fixo no homem. Versículo 5, Filactérios. NBD Filactérias, no século I d.C., o seu uso ainda não tinha se tornado obrigatório, de modo que os piedosos tinham a forte tentação de censurar os não observantes ao usá-los de maneira muito vistosa. Franjas, Deuteronômio 22:12 e Números 15, 38 e 39, e confira 9:20 e 14:36. Ver HDB, volume 2, página 68. Eram usados de forma quase geral na época. Tinham o propósito de servir como lembrete à pessoa que as usava, Números 15, 39. E não como uma proclamação aos outros. Os principais rabinos insistiam com frequência em que os instruídos não deveriam usar o seu conhecimento da lei para benefício pessoal, mas tinham em baixa estima as pessoas que não expressassem honra a eles. Eles certamente concordavam com a ideia atual de que o soldado não saúda o homem, mas a hierarquia. Esse tipo de honra carnal está por demais presente na igreja. Acerca dos 8:12, confira 20 do 24 ao 28, títulos que expressam um fato ou são meramente convencionais, com frequência tornam a comunicação mais fácil e normalmente são triviais. Outros são bajulação ou com frequência piores do que isso. Rabis, mestre, João 13:13, apresenta os títulos comuns de respeito pelo mestre judaico. Vocês me chamam mestre, rabi e senhor, Mari. Jesus era senhor de forma tão singular que não havia pessoa na igreja que pudesse ser chamada assim. O título mestre continua existindo, Atos 3:1, Tiago 3:1, 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11, mas não há evidência de seu uso como título de respeito.
até Kyrios, que é Senhor, que para o falante grego, no contexto secular, não significava mais do que o nosso termo de tratamento Senhor, se encontra após a ressurreição do Novo Testamento, somente em Apocalipse 7,14, como um título de tratamento para com outros que não Cristo, isso é, nos lábios dos cristãos. Versículo 9, a ninguém na terra chamem Pai. Jesus não está abolindo o quinto mandamento. Os rabinos não gostavam de usar o título Pai, a não ser com relação aos patriarcas, mas estavam dispostos a usá-lo no caso de um rabino extraordinário. Precisamos de uma sensibilidade maior para essas coisas, e não só crítica na igreja de hoje. O primeiro ai, versículo 13. O significado desse versículo está estritamente ligado ao versículo 15. O fato de que eles rejeitaram tanto João Batista quanto Jesus mostrou que não tinham se submetido à soberania de Deus. O seu ensino, se aceito no sentido que tinha para eles, também tornava impossível que os outros se submetessem. Depois da destruição de Jerusalém, esse foi o maior fator humano individual que fez os judeus como povo rejeitarem a Cristo. As casas das viúvas, versículo 14, confira Marcos 12:40 e Lucas 20:47. Os manuscritos concordam de forma quase irrefutável a favor da exclusão desse versículo. O argumento de Edersheim, 2, página 410, de que os 8 ais contrabalançam as 8 bem-aventuranças parece um tanto improvável. Qualquer interpretação que inclua a desonestidade intelectual está propensa a entender os fariseus de forma totalmente errônea. Embora eles também tivessem suas ovelhas negras, alguns dos atos destas estão registrados no Talmud. A insistência do cumprimento dos votos e no encorajamento a contribuições, quando esse era o caso, é uma interpretação satisfatória. O segundo ai, versículo 15. Tanto os imperadores romanos quanto mais tarde a Igreja triunfante castigaram o proselitismo judaico com a morte. Mas a atividade era bem difundida nessa época. A sinagoga atraía muitos simpatizantes, os sebomenoi ou fobomenoi, tonteon, que a NVI traduz por tementes a Deus. Atos 10:2, temente a Deus. Atos 10:22, que teme a Deus. Atos 13:16, mulher temente a Deus. Atos 16:40, a prontidão com que muitos davam ouvidos ao Paulo mostra que o ensino que tinham recebido, em muitos casos, era para sempre. Tornar-se um prosélito completo, Ger Tzedek, incluía adotar todos os detalhes legais dos fariseus. É notável que somente um, talvez dois, dessa última classe tenham se tornado comprovadamente cristãos. Nicolau de Antioquia, Atos 6:5, e talvez o eunuco etíope, Atos 8:27. Esse princípio também é válido para a pessoa que está mais preocupada em ganhar um convertido, não um convencido, para a sua denominação do que para Cristo. O terceiro ai, versículo 16:22. Vê comentário de 5:33 ao 37, guias cegos. É o ensino deles e não a sua prática que é condenado aqui. Cegos e insensatos, moroi. Jesus, o juiz, usa a linguagem que é proibida aos seus seguidores. 5:22. Moroi aqui, como no Sermão do Monte, é uma reprodução da palavra aramaica. O quarto ai, 23:24. Uma coisa é se sou muito rigoroso comigo mesmo, por causa do testemunho do Espírito em mim. Se por outro lado eu decido que preciso observar tudo que encontro nas Escrituras, por menor que seja, a experiência mostra que eu me torno cada vez mais legalista nas minhas exigências para com os outros e cada vez mais cego para as verdadeiras exigências de Deus para comigo mesmo. O quinto ai, versículo 25 e 26. O quinto ai é uma ampliação e intensificação do quarto. Se os fariseus tivessem se comportado literalmente de maneira exposta no versículo 25,
nunca teriam sido admirados pelo povo, mas a sua estimativa do caráter dos outros normalmente era baseada na medida em que eles observavam as aparências. A aceitação de um convite para uma refeição dependia em grande parte da medida em que as leis dos dízimos e da purificação eram observadas ali. A atitude deles pode ser comparada com o juízo que fazemos dos nossos companheiros cristãos pela sua ortodoxia aparente. Versículo 26, fariseu cego. O singular provavelmente é devido ao aramaico subjacente, que poderia ser compreendido como singular ou plural. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, Lucas 11:41. Se o meu copo e prato estiverem cheios de extorsão e ganância, eu também estarei. A minha disposição de abrir mão do que tenho inclui renunciar a mim mesmo. Isso parece ser o significado da frase extremamente difícil em Lucas. O sexto ai, versículo 27 e 28. Esse é o auge dos dois ais anteriores. Em Adar, entre parênteses, março. Depois das intensas chuvas, os sepulcros eram caiados para prevenir que as pessoas que iam ao templo, especialmente os sacerdotes, fossem contaminados pelo contato com os mortos. Os túmulos se tornavam resplendentes só porque eram túmulos. Os fariseus se destacavam pela sua piedade e legalismo somente porque eram pecadores. Se não fosse, não teriam se sentido compelidos a agir como agiam. A sua hipocrisia consistia em não perceberem isso. O sétimo ai, versículo 29 a 31. Assim como os cristãos estão sempre prontos a usar desculpas pelos muitos crimes cometidos ao longo dos séculos em nome de Cristo, a forma como a igreja tratou os judeus provavelmente é o pior de todos. Assim, os rabinos tinham grande dificuldade em fazer uma denúncia sincera dos pecados dos seus ancestrais. Na prática, eles estavam dizendo: isso não poderia acontecer aqui. A rejeição de Jesus por parte dos líderes religiosos mostra a legitimidade das suas palavras. Condenação final, versículo 32 a 36. Os profetas sábios e mestres são cristãos. Efésios 2:20 e Mateus 13:52. A perseguição dos cristãos judeus aqui anunciada, não muitos cristãos gentios foram envolvidos. Se dividiu em duas partes. Um período mais suave antes de 70 d.C., um período mais sério que culminou com a rebelião de Bar Kokhba, 132 a 135. Da mesma forma, para os judeus, a derrota sangrenta de Bar Kokhba provavelmente foi um golpe mais pesado do que até mesmo a destruição de Jerusalém. Não temos direito algum de estender esse ai além do ano 135. Ele é também uma advertência contra a interpretação muito rígida do termo geração. Versículo 35, Zacarias, filho de Baraquias. Jesus estava apresentando o equivalente ao nosso de Gênesis e Apocalipse, pois a Bíblia hebraica termina com 2 Crônicas e não com Malaquias. E o último homem justo mencionado por nome em 2 Crônicas a ser assassinado é Zacarias. 2 Crônicas 24 ou 20. Ele era filho de Joiada, sendo Baraquias o pai do profeta Zacarias. Zacarias 1:1, Lucas 11:51 não contém o filho de Baraquias. É possível que Mateus tenha acrescentado essas palavras como indicador para os, talvez, piores assassinos jurídicos nos dias finais de Jerusalém. Joséfo Guerras 4, verso 4. Ver a discussão completa em Williams, volume 2, página 45 a 48. O lamento sobre Jerusalém.